conhecimento, a informação são as peças que estão espalhadas por aí. Tem informação que é relevante, tem informação que não é relevante, ou seja, pertence ou não pertence ao quebra-cabeça. Só que vem tudo junto nos jornais, né? Vem tudo junto, vem tudo misturado. As peças são importantes, selecionar as peças, mas depois também fazer a montagem. Essa montagem do quebra-cabeça que é mais complicada. É para essa montagem que a gente tem que recorrer a meios alternativos de formação da nossa consciência, que vão desde portais alternativos de notícia, que nós temos abundantemente na internet, portais que analisam a notícia sob uma outra ótica, de jornalistas independentes, de movimentos sociais. Se vocês me pedirem também ao final, me lembrarem, eu posso sugerir alguns, que a gente pode estar visitando e se informando mais. No jornal você vai ter uma manchete, 2 parágrafos, está ali a notícia. Nesses outros você tem uma análise um pouco maior. Quem tem preguiça vai preferir ler a manchete em 2 parágrafos. E a mídia sabe disso, né? Por isso que ela coloca a informação assim, ela coloca o que ela quer que você pense. Ela não quer que você pense, ela quer que você reproduza o que ela quer que você pense. E tem eficácia. Eu lembro que na época, não falar de agora, falar do passado. Na época o Plano Real teve uma crise, em 99, o Brasil entrou numa crise profunda. A mídia dizia o tempo todo que a crise não era por causa da política econômica, era porque o Congresso não tinha feito as reformas que precisava. Então a culpa era do Congresso, não era do presidente. E você ouvia repetir isso o tempo todo. Uma vez no botequim, passando, né, no botequim passo de vez em quando só para olhar, para ver como é que é. Né? Eu digo lá para os meus alunos que é uma pesquisa de campo, né? Eu tenho que conhecer, é uma antropologia, é uma pesquisa participante. Eu vou lá, me misturo com as pessoas para poder entender, bebo aquelas coisas que eles bebem, é todo ritual para poder fazer parte. Igual quando você vai fazer uma pesquisa com os índios, você entra, eu faço isso, né? Faço com a relativa frequência, para poder entender o que o pessoal está falando. Aí, o pessoal vai dizendo. O pessoal está dizendo lá, não, gente, o problema não é o Plano Real, o problema não é o presidente, o problema não é a política econômica, o problema são as reformas. Repetir exatamente o que a mídia falava. Aí eu cheguei e falei, que reformas que são? Essas reformas aí que o Congresso não fez, mas quais? Que reformas são? Como é que elas impactam no Plano Real? Não, você não está vendo o jornal, não? Eu falei, não estou não, explica para mim. Quais são essas reformas? E ninguém sabia dizer. Porque a mídia não ensina o que é. Ela quer o seguinte, você reproduz e tem muito sucesso nisso. Então a informação picada, Miriam Leitão fala, Carlos Alberto Sadeberg fala, o Merval Pereira fala, e nessa repetição as pessoas acham que estão entendendo e fica repetindo. Fica repetindo. E se você perguntar, mas o que é isso? Não sei, não precisa. Não precisa. Sabe até com quem se indignar. Então se fala assim, fulano roubou 1 milhão. Cicrano roubou 1 milhão. A informação é a mesma. Mas se consegue fazer que se revolte com o fulano, mas com o cicrano não. Embora eles tenham cometido o mesmo ato. E temos sucesso nisso, né? Então, claro que a gente tem que se esforçar um pouco mais. Tem que se dedicar um pouco mais. E quando se dedica um pouco mais, quando tem a oportunidade de fazer isso, por exemplo, eu estou na condição privilegiada, que eu sou pago para estudar, sou pago para dar aula pelo serviço público, é a minha profissão. Então, óbvio que eu vou ter mais tempo de estar estudando, escrevendo, do que uma pessoa que tem outro trabalho, porque o meu trabalho é esse. Então, você fala assim, durante a tarde de hoje, eu não vou poder estudar porque eu estou trabalhando. No meu caso, eu tenho nesse aspecto, eu tenho o seguinte, à tarde eu vou estudar porque esse é meu trabalho. Então eu tenho a obrigação de estar num momento como esse com vocês, estar fazendo, né, toda a reflexão, tentando buscar espaço na agenda para a gente poder estar conversando sobre esse tipo de coisa. Exige um esforço, exige um certo esforço, montar esse quebra-cabeça. Então eu vou assim, fazer uma socialização desse pequeno quebra-cabeça da conjuntura atual, e depois, primeiro eu vou tentar fazer a montagem desse quebra-cabeça da conjuntura. Se der tempo, se vocês estiverem animados, mostrar qual estratégia foi usada para que a conjuntura pudesse chegar a esse estado que está, e a população brasileira ainda
Tá? Achar que está tudo certo. E alguns ainda achando que está melhor. Vamos tentar entender isso, né? Vamos, se tiver cansativo, vocês podem falar. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, pode perguntar. Eu só pediria assim, pode interromper para perguntar, eu não entendi direito e tal. Eu pediria assim, que a gente não entrasse no debate no momento da exposição, deixasse para depois, quando é algum tema polêmico, quando é para acrescentar um assunto a mais. Mas para pergunta que não entendeu, a gente pode ir abrindo durante a fala, né? Então vamos... eu identifiquei 5 fatores que são fundamentais para a gente entender o que a gente passou agora. Muita gente fica falando assim, não, por que teve o impeachment? Foi por isso? Não, foi por aquilo. Na verdade, foram 5 fatores que se juntaram para que nós estivéssemos hoje com a presidente que foi eleita na eleição passada não estivesse afastada e o vice tivesse assumido, fazendo todas as mudanças que nem deveria fazer, porque na verdade a presidente está afastada. Ainda a presidente do Brasil é Dilma Rousseff. Ela está afastada enquanto tramita o processo de impeachment no Senado. Ela só vai perder o cargo depois da votação. Esse período de afastamento era um período para o vice assumir enquanto é investigado, enquanto rola o processo no Senado, e se ela voltar, voltaria com o mesmo governo, e se ela fosse sofresse o impeachment definitivamente, aí sim o vice assumiria e faria o que quisesse. Só que não é isso que está acontecendo, né? Esse afastamento de até 180 dias criou um novo governo com todas as dimensões diferenciadas, todos os aspectos diferenciados, fez mudanças profundas, inclusive reforma ministerial. Era para ser um governo provisório, era para o vice tomar conta, tipo assim, fica aí um pouquinho porque eu não posso, cuida aí, depois eu volto. Mas o que contribuiu para esse quadro hoje? E aí são 5 elementos, 5 fatores que só tiveram sucesso porque se encontraram. Ô professor, só um pouquinho, eu quero fazer uma pergunta rapidinho. Mas o fato do senhor ter falado aí que eles estão fazendo um governo diferente, que a presidente está afastada, isso não é porque eles têm certeza de que ela vai ser afastada definitivamente, não? Sim. Mas porque é o seguinte, mas só que, teoricamente, ninguém pode ter essa certeza. Se ela vai ser julgada, né? Mas ela vai ser julgada pelos golpistas. Então ela vai ser. Mas teoricamente isso não poderia acontecer. Legalmente não poderia acontecer. Né? Você não pode, por exemplo, o cara está sendo julgado. Mas vai ser condenado mesmo, prende logo uma vez. Você não pode fazer isso. O processo legal, ele tem que cumprir todos os seus rituais, né? Você não pode chegar para o... Imagina o seguinte, o cara está lá nos Estados Unidos, condenado, vai ser julgado e talvez tenha pena de morte. Vai ser julgado. E o processo de pena de morte nos Estados Unidos demora, às vezes, décadas. Até que o cara vai para a cadeira elétrica. Aí o pessoal fala, mas isso aí não tem jeito não, você vai ser condenado mesmo. Bota na cadeira elétrica antes. Não pode. Tá? Legalmente não poderia. Estão fazendo. Uma coisa é fazer, outra coisa é poder fazer, né? Roubo no Brasil é proibido, né? Mas o poder está com eles. Agora, a pergunta é, como que o poder chegou na mão deles? É isso que nós vamos estar tentando entender, e esses 5 fatores em confluência são fundamentais. Talvez menos já bastaria, mas nenhum deles sozinho conseguiria. O primeiro está em ordem de importância mesmo, o primeiro só, os outros não. Se bem que não, o primeiro e o segundo são em ordem de importância, os outros não. Mas o primeiro e o segundo, mas o primeiro mesmo é a usina de força de todo esse processo, que é a indústria do petróleo, principalmente a indústria dos Estados Unidos, mas também as indústrias europeias, mas principalmente dos Estados Unidos, e a descoberta do pré-sal no Brasil. Vocês vão ver, depois eu vou mostrar documentos que vazaram, telegramas. A situação do petróleo no mundo hoje, ela é complicada, porque o petróleo é um recurso